Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sou o professor Rafael, sou coordenador do EJA de presença flexível aqui da Escola Estadual Professor João Dionísio, em Ubarana, e eu venho gravar esse vídeo para passar algumas orientações para vocês acerca da dinâmica e do funcionamento das nossas aulas, né, dentro dessa dinâmica do EJA de presença flexível. Como alguns de vocês já sabem, nós temos aí uma rotina durante a semana em que todas as quartas-feiras, das 19h30 até as 21 horas, né, das 7h30 às 9 da noite, acontecem aulas presenciais. Então nós temos um grupo de estudantes de Ubarana, José Bonifácio, de Nipoã, que comparecem à escola presencialmente para esse momento de aula em grupo, tá? Os estudantes, vocês são divididos em grupos, né? Primeira série, o primeiro termo, segunda série, né? Que é o segundo termo, e a terceira série do ensino médio, que é o terceiro termo, tá? E vocês têm essa rotatividade entre as áreas do conhecimento aí com os professores, né? Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. E há alguns estudantes que estão, né, frequentando e comparecendo à escola de acordo aí com a sua rotina né, dependendo da sua rotina de trabalho ou outras questões, vocês têm essa possibilidade, né, de flexibilizar esse horário, essa rotina de estudos. Então há estudantes que estão comparecendo presencialmente semanalmente, há estudantes que estão comparecendo quinzenalmente, lembrando que vocês precisam comparecer à escola pelo menos uma vez ao mês. Então, uma vez ao mês para contabilizar presença, para a realização das atividades, vocês precisam comparecer à escola. Outro ponto importante a ser destacado é a questão da nossa rotina semanal em relação aos roteiros de atividades, aos roteiros de estudos que serão, né, e que estão sendo disponibilizados a vocês. Esta semana nós entraremos na semana do roteiro de estudos 3. Nós tivemos 2 semanas já de roteiros disponibilizados e desde a semana passada os roteiros serão disponibilizados para vocês em grupos. Tá? Em PDF, eles serão disponibilizados nos grupos de WhatsApp. Então, dentro desse comunicado, gostaria de deixar claro para vocês que nós iremos criar 3 grupos de WhatsApp. Vocês têm aqui esse grupo geral, certo? Para comunicados, informações pertinentes ao EJA aqui da escola. Então esse grupo será mantido, porém eu irei criar outros 3 grupos, um grupo para cada série, para cada termo. Então haverá um grupo do primeiro termo, um grupo do segundo termo e um grupo do terceiro termo. Esses grupos serão destinados somente para que os roteiros possam ser disponibilizados para vocês. Então, mesmo aquele aluno que não compareceu à aula quarta-feira, ele vai ter acesso ao roteiro de estudos que será disponibilizado. Então, todas as quartas-feiras, após esse momento da aula presencial, eu irei disponibilizar para vocês o roteiro de atividades referente àquela semana. Esta semana que nós estamos, a semana de 25 a 29/5, eu irei disponibilizar, para quem não teve acesso ainda, o roteiro de atividades lá 1, o roteiro 2 e o roteiro desta semana, que é o roteiro 3. Ok? Então hoje, terça-feira, eu irei disponibilizar o roteiro de atividades 1 e o roteiro de atividades 2. Amanhã, após o momento da aula presencial, eu irei disponibilizar nos grupos o roteiro de atividades 3, certo? Que é referente a esta semana. Então a orientação é que vocês, aqueles que já entregaram o roteiro 1, né, tá tudo ok. Aqueles que irão entregar o roteiro 2 nessa semana, que é o roteiro referente à semana passada, certo? Que entreguem, procurem entregar aí dentro dos prazos, né? Para que vocês possam estar cumprindo também essas entregas, essas devoluções. E os estudantes que não realizaram nenhum roteiro até o momento, vocês terão acesso a esses roteiros, o 1, o 2 e o 3. Então, dentro desse cronograma, né, que vocês precisam cumprir presencialmente na escola, de pelo menos uma vez ao mês, vocês já podem trazer os 3 roteiros de atividades, né, e estar entregando na escola. Eu irei disponibilizar para vocês também a forma de preenchimento desse roteiro. Já que esse roteiro será disponibilizado em PDF, como vocês poderão preencher esse roteiro? Vocês vão responder em folha separada, pode ser folha de caderno, né, colocar ali algumas indicações, né, do nome, a série, a área do conhecimento, mas isso eu vou disponibilizar aqui em uma imagem aqui no grupo mesmo, como vocês poderão fazer o preenchimento dessa folha separada para a entrega do roteiro de atividades.
Outra questão importante, pessoal, é referente, já que nós falamos dos roteiros de estudos, né, que são disponibilizados para vocês semanalmente, é referente aos momentos de avaliação, os momentos avaliativos. Importante destacar aqui que esses roteiros de estudos, eles irão compor uma das avaliações, né, uma parte desses momentos de avaliação. Então, esses roteiros de estudos, eles irão compor o que nós chamamos de avaliação formativa. A legislação pertinente aí ao EJA de presença flexível, ela prevê que vocês tenham ali 5 momentos, né, de avaliação, 5 formas de avaliação. Então, nós temos lá 4 avaliações, que são chamadas de avaliações formativas, que são os roteiros de estudos, que são entregues por vocês, né, e os professores irão corrigir esses roteiros são considerados como parte dessa avaliação formativa, e a cada 3 roteiros de estudos, vocês terão ali uma avaliação formativa. Uma avaliação que ela pretende, o objetivo dela é consolidar os conhecimentos de vocês acerca desses 3 roteiros que foram realizados. Então, esta semana, né, será disponibilizado para vocês o roteiro de atividades, né, o roteiro de estudos de número 3. A partir da semana, né, de 8/6 até 12/6, que é fora a semana que vem, na outra semana, tá? Nós temos aí um momento de avaliação que é chamado de avaliação formativa. Esse primeiro momento, né, será a avaliação formativa de número 1, que ela será sobre o roteiro de estudos 1, roteiro 2 e o roteiro 3. Então, a cada 3 roteiros, né, de estudos, vocês terão aí essa avaliação formativa. Então, a cada 3 roteiros de estudos, a cada grupo de 3 roteiros de estudos, nós teremos aí então uma avaliação formativa? Isso. Então, considerando o roteiro de estudos 1, o roteiro de estudos 2 e o roteiro de estudos 3, vocês terão essa avaliação formativa. É uma avaliação que vai abordar aquilo que foi estudado, né, nos 3 roteiros de estudos. Correto? Roteiro 1, roteiro 2 e o roteiro 3. Só lembrando que será disponibilizado para vocês esse cronograma dessas avaliações, considerando que é uma semana prevista. É uma semana prevista para a realização dessa avaliação formativa dos 3 roteiros. Claro, aconteceu um imprevisto, o estudante não pôde comparecer à escola, a gente vai agendar, né? Então entre em contato com a escola, pode entrar em contato comigo, a gente reagenda, né, a data para essa avaliação acontecer, mas o importante é que vocês precisam entender que a cada 3 roteiros de estudos será realizada uma avaliação formativa. Então, dentro, né, dessa situação, dessa dinâmica, nós teremos ali o roteiro de atividades 1, 2 e 3, avaliação formativa 1, roteiro de atividades 4, 5 e 6, teremos avaliação formativa 2, roteiro de atividades 7, 8 e 9, nós teremos avaliação formativa 3, roteiros 10, 11 e 12, nós teremos avaliação formativa 4. Considerando esse cronograma, nós temos aí um período de tempo de 4 meses, que é o tempo mínimo para a conclusão do termo, para a conclusão daquela série ali. Então, se eu cumprir semanalmente todas essas etapas, né, e passar por todas essas avaliações de forma satisfatória, considerando que lá no final eu preciso ter no mínimo, né, a média 5, eu concluí ali com êxito o meu ciclo ali, esse ciclo vai ser encerrado. Então, só para recapitular, tá? A cada 3 roteiros de atividades, vocês terão uma avaliação formativa. Então, nós teremos ao longo desse tempo mínimo de 4 meses, nós teremos então 12 roteiros de atividades, 12 roteiros de estudos. A cada 3 roteiros de estudos, eu tenho uma avaliação formativa. Ao todo, nós teremos ali 4 avaliações formativas. Então, a legislação não prevê, que eu comentei com vocês, que vocês terão 5 momentos de avaliação. Então, nós teremos 4 avaliações formativas e uma avaliação final, que é chamada de avaliação sumativa ou avaliação final. Essa avaliação, ela é para encerrar esse termo, encerrar esse ciclo, né, para consolidar tudo aquilo que foi trabalhado até o momento, considerando todos os roteiros. É como, né, de uma maneira mais simples para entender, é como se ela fosse um provão final, correto?